Então, já deu start aqui na gravação de hoje, tá? Antes da gente iniciar a nossa segunda aula propriamente dita, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai, tá? Para as aulas EAD. Vou compartilhar o áudio também, tá? Depois a gente continua aí com a nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, é importante a gente estar alinhado com esse pensamento aqui, né, com essa didática, porque o momento, né, o momento mais importante para você é esse, é o agora, porque é no agora que você constrói o seu futuro, tá, pessoal? Então, foque, né, evite distrações, igual tá falando aí o vídeo aí, né, nossa colaboradora aqui do Senai, tá? Para você ter o melhor resultado possível e imaginável, beleza? Vamos lá para o vou compartilhar a nossa tela aqui. Então, pessoal, aula passada, tá? A gente fez a aula inaugural. Eu até, né, arrisquei, tentei já a gente começar a análise do exercício, mas eu achei melhor a gente já pensar no porquê, né? Por que que por que que a máquina elétrica, né, precisa de toda essa parafernália para dar partida? A gente descobriu que ela precisa disso porque ela tem a corrente de partida, que chega à casa de 8 vezes a nominal, tá? Então, hoje a gente vai fazer a análise completa aí da atividade um, né? Pensando nesse, eu vou até pegar aqui o nosso, a atividade um, ela é formulário, vamos lá, situação de aprendizagem. E esse link aqui, ó, tá vendo essa pasta aqui, ó, material extra? Você baixa essa simulação que eu usei, né, na aula passada para exemplificar a partida direta do motor e hoje eu vou utilizá-la também, tá? Aí lembra que se não me falha a memória, o programa ele tá aqui, ó, tá disponível, ó. Quando você clica aqui aparece o link, né, que é o Cadicimo 4 aqui que eu expliquei aula passada como que você vai utilizar ele, tá? Deixa eu ligar ele aqui pra gente. Dá 2 cliques. Lembra que isso não precisa instalar, né? Você dá 2 cliques e aí vai aparecer essa tela aqui de senha. A senha já está aqui, né? E você clica aí, 4962 ou até no seu teclado também numérico aí do seu computador, ele serve também. Você fecha aqui
essa tela de projeto que ela abre automaticamente, tá? Aí você vem em partida direta, que é a partida que a gente utilizou aí na aula passada. Vamos analisar a atividade 1 aqui agora. Vamos lá, situação de aprendizagem. E ela é sobre a forma de um questionário, tá? São 18 itens, né? 18 perguntas, né? Vamos lá. Vou até deixar simulando aqui, ó, para a gente já poder, junto aqui com a aula aqui, discutir, né, sobre cada item, um por um aqui, ó. Então, analise a imagem embaixo, né, do circuito. Quer ver? Eu vou fazer melhor aqui, ó. Vou pegar o quadro negro, quer dizer, o quadro branco, né? Vou ativar o quadro aqui. Pronto, o quadro está ativado. Vou deixar ele transparente para a gente poder escrever por cima. Então vamos lá, ó. Analisa a imagem embaixo, né? Do circuito elétrico, abaixo respondendo cada letra de acordo com o que pede. Beleza. Esse circuito aqui, pessoal, é o que eu mostrei na aula passada, que é esse daqui, ó, com algumas alterações aqui, ó. Em vez de ter um disjuntor motor, ele tem um fusível aqui ligado direto aqui na rede, tá? Esse F1, ó, você já sabe que é um dispositivo. Então, e o que está aqui nessa imagem é a parte de comando. Então, você tem duas coisas, ó. Você tem essa parte aqui, ó. Ixi, ficou até grosso demais aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Melhorar aqui. Então, ó, esse daqui, ó, lembra na aula passada, é o circuito de o quê? Comando. E esse circuito aqui representa o circuito de potência, tá? Então, esse aqui é o de comando, né? O próprio nome já diz, ele serve para quê? Ele serve para emitir os comandos, os sinais, geralmente, né? Ou esse circuito de comando, ele é energizado por tensão, né, contínua ou tensão alternada. Dá para ser acionado por dois. Inclusive, eu vou mostrar mais para frente, né, acionado por um CLP, e esse CLP ele pode ser, né, faz parte de um circuito de comando, né, o controlador lógico programável, né, você pode até chamar de computador lógico programável, porque ele tem uma CPU, né, ele tem unidade aritmética, ele tem unidade lógica, né, tem alimentação elétrica, tem entrada e tem saída, né? A entrada deles são os terminais que você pode colocar qualquer instrumento ali, por exemplo, uma botoeira ou pulsador, né? Já no computador clássico que a gente conhece, onde que você coloca entradas, o mouse, né? O teclado, essa caneta digital aqui, ó, também é uma entrada. E outro tipo de saída, a tela que vocês estão vendo aqui, é a saída do computador, né? É a parte gráfica que uma impressora também é uma saída do computador, uma saída impressa, né? Não é à toa que a máquina de Turing, né? Muitos não chamam de o primeiro computador, né? Mas a máquina de Turing, né? É uma máquina teórica
E essa máquina teórica, ela funcionava como uma máquina de escrever, tá? Então, essa máquina de escrever, ó, a fita, por isso que o computador antigo, vocês já viram aqueles computador, depois que lançaram aquele o Apple One, né? O Apple One, o Apple II aí, aí lembra que era fita cassete, não sei se é da época de vocês aí. Então, era uma fita magnética. E o computador, né? Ele foi pensado, a máquina teórica de Turing, né? Que responde qualquer coisa, né? Ou pelo menos se você der um tempo hábil, ela responde, né? É uma fita que, na verdade, remete à fita da máquina de escrever, que depois remete à fita da unidade de armazenamento, né? O rolo de fita que depois foi colocado em fita cassete para rodar o programa, tá? Então, essa parte que está aqui na atividade aqui é a parte de comando. Então, ele está perguntando quantos dispositivos possuem comando elétrico representado pela imagem. Ele está perguntando a quantidade de dispositivo. Então, você conta, ó. A gente tem aqui um fusível, já estou dando spoiler, ó. Aí dois, que é o relé térmico. Esse daqui é a botoeira. Ela está no modo normalmente fechado. Por quê? Porque é para desligar o circuito. Vocês vão descobrir depois, né? O terceiro, quarto dispositivo, outra botoeira ou pulsador. Ele está no modo normalmente aberto. E o quinto? O quinto é tudo isso aqui, ó. O quinto é o contactor, ó. E o contactor, ele compreende aqui no circuito de comando a bobina, né? Ele tem a bobina aqui, a bobina, que é isso aqui, o A1 e o A2 são os terminais aqui, a bobina. E essa parte aqui são os contatos auxiliares da bobina, contato auxiliar. Então, esses dois aqui, eles são apenas um dispositivo, né, compreende a contatora. E novamente nós temos outro fusível, o F2 aqui. Então são quantos dispositivos? São 6 dispositivos, tá? Vou aqui no mouse aqui. Beleza? Isso aqui é para você começar a treinar seu cérebro aí para você resolver, né? Para você identificar, resolver os problemas aqui, tá? Eu achei muito mais fácil a gente apagar aqui. Só um minutinho, pessoal. Não, obrigado. Eu achei muito mais fácil a gente fazer o passo a passo aqui e para apagar aqui, é só eu tirar a tela, né? Ela reseta tudo e deixa em branco. A gente vai para o próximo. Importante, viu, pessoal? Quando você faz um formulário, né, um questionário aqui, esse formulário, você aplica ele no Moodle, você pode aplicar em várias plataformas, né, no Google Sala de Aula, você pode aplicar aqui, no caso aqui, dentro do Teams, né, um formulário, tem um programa aí da Microsoft que é um formulário, então você tem que seguir esse, no caso aqui, a alternativa, múltipla escolha, né? Vamos supor que você errou e apertou aqui, ó, clicou aqui no sim, né? Ou perrei, aí você só vem aqui, ó, e clica e coloca aqui, ó, próxima página, tá? Vamos para o próximo aí, ó. Qual o primeiro componente? Lembra que a gente contou que o primeiro era esse daqui, o F1, né? E eu já dei spoiler, né? Falando que é um fusível, né? O fusível, ele é um elemento de proteção, né? Antigamente, é porque não era da época de vocês, aqui em Goiânia, a proteção da baixa tensão era um fusível com uma chave e faca. Esse fusível era por base E29. Esse daqui, ó.
que provavelmente vai usar para esse implemento aí, ó, fusível, base, aí você coloca E29, que é a base rosqueável, nessa daqui não, viu? É porque coloca várias imagens aqui. Um pouco de base melhor, roscável. Tem esse daqui também, mas você coloca o cartucho aqui dentro. Mas tem esse, tá vendo? Esse aqui é o base E29, tá? E aí, na base da chave faca, ó, aí você põe aqui, ó, chave faca. Deixa eu colocar aqui para baixo. Aqui, ó, essa daqui é para baixa tensão, ó. Aí tem um implemento dela. Isso aqui, ó, a Celg, né, usava isso daqui lá na década de 80. E nesse terminal aqui você colocava aquela base, né, aquele fusível roscável com base E29. Então, ninguém utilizava disjuntor não, viu? Antigamente era esse. Então, aí pode ser esse fusível que tem uma base tipo faca, né? Ele tem um terminal parecido com, tá vendo esse terminal aqui, ó? Na hora que você fecha o fusível aqui, ó, é uma alavanca aqui, ó. Você faz esse movimento de rotação e aí, por que que ela chama chave faca? Ela tem a lâmina e tem a bainha aqui do fechamento da chave. Tá? Então, o primeiro componente, né? E aqui, pessoal, note que a gente começou a contar de cima para baixo, né? Igual a gente escreve mesmo aqui, né? A gente não escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Então, a gente começou contando aqui de cima, tá? Então, é o fusível F1, tá? Vamos para o próximo aqui. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo? Lembra, a gente começou contando daqui de cima. O segundo é um relé térmico, tá? Vamos lá, relé térmico. Ó, tem vários modelos aqui, ó. E ele também conhecido como relé de sobrecarga. Tá vendo essa parte de cima aqui, ó? É como se fosse o fio. Você coloca, por exemplo, tá vendo esse disjuntor aqui? Chama disjuntor motor. Na base desse disjuntor tem um desse daqui. Aí como que eu vou ligar ele, professor? Se eu não tenho esse tal de disjuntor motor que o senhor falou aí. Geralmente, esse relé térmico, ele é montado debaixo da chave contatora. Como assim, professor? Já vou dar spoiler aqui. Deixa eu colocar aqui contator. Ó. Isso aqui é a contatora. Aí, tá vendo essa base aqui, ó? Você vai conectar essa base de baixo aqui, ó, né? Nessa parte de baixo da contatora, tá? Você vai acoplar ela aqui. Então, na verdade, o fusível fica aqui em cima. A botoeira para desligar vem logo, né? Vem logo abaixo aqui. E a contatora ela fica conectada juntamente com o relé térmico, tá? Os dois ficam num bloco só.
Então, seguindo a sequência, o segundo dispositivo de cima para baixo é o relé térmico, né? Na nomenclatura que ele está como F7. Vamos para o próximo aqui, ó. O número representado por 95 e 96, o que que é? É um número padrão de dispositivo, tá? Isso na eletrônica de potência, né? Alguns equipamentos também tem essa numeração aqui, né? Nos acionamentos elétricos, é porque a gente chama, pelo menos lá na engenharia, nós chamamos essa parte aqui que a gente está estudando, que é a instalação industrial, é de acionamento elétrico, tá? É porque lá a gente estuda profundamente só o acionamento elétrico. A parte hidráulica, a parte pneumática, geralmente é o pessoal da automação, é o pessoal da mecânica, né, da engenharia mecânica, o engenheiro eletricista, o pessoal da elétrica não estuda muito. Dependendo da instituição, né? Por exemplo, eu vi aqui que no Senai, embora não tenha no currículo de outras instituições, por exemplo, eu estudei lá na Católica, né? Na Católica não tinha, mas eu já vi, né, algumas unidades aí que tem né, que oferece aí a parte de elétrica aí, que tem esse conteúdo, inclusive aqui no curso de vocês, né, no eletrotécnico, tem a parte de hidráulica e pneumática, que é a próxima ao C depois dessa aqui, tá? Então, esse 95 e 96 é o número padrão para o borne superior do relé térmico e aqui para o borne inferior. Na verdade, ele não tem borne inferior, superior, né, propriamente dito. Cadê ele? Tá aqui, ó. É só para representar, né, a entrada e a saída, mas ele só tem, né, o relé térmico aqui, ó, ele só tem vamos dizer assim, uma entrada e uma saída, né, que é a mesma coisa que a entrada aqui, porque essa parte, e é literalmente um pedaço de cabo mesmo. Em alguns modelos você vê aqui, ó, que parece, sabe a tomada que ela tem, antigamente ela tinha a parte do plug macho todo metálico, né? Hoje em dia, parte dele é metálica e parte é protegida por um plástico, ela é revestida por um plástico. Porque tem gente que vai ligar a tomada e ele coloca os dedos aqui, ó, nessa parte, né? Ah, professor, não acredito que a pessoa faz isso. Faz. Então, eles criaram, tem uma resolução lá que isso é para segurança. Por isso que eles mudaram lá em 2004 o padrão de tomada de baixa tensão, né? Para aquele padrão, aqueles três pinos separados, e a tomada ela é rebaixada, né? Justamente para evitar que o pessoal coloque o dedo aqui na frente aqui. Isso é mais comum, principalmente com criança, né? Isso é mais comum do que vocês imaginam aqui. Então, o 95, 96 é para representar o relé térmico. E o relé térmico aqui, ó, você está vendo esse desenho interessante dele? Ó, tá vendo? Tá mostrando aqui, ó, contato auxiliar, beleza, né? Porque ele vai ser acoplado, essa parte aqui, ó, ela vai ser acoplada nos contatos auxiliares da bobina do contator aqui, na parte de baixo do contator, tá? Por isso que ele fala aqui contato auxiliar, né? Tá vendo? Tá NF, NA, o que que é isso? O NF, né, é para dizer que é normalmente fechado. Deixa eu desenhando aqui, ó. Ó, esse NF aqui, ó, é para dizer normalmente fechado. Aí todo o contato de uma botoeira que é normalmente fechado, se desenha assim, ó. É um Lzinho, né? Aí você vem aqui, ó, faz uma rampinha como se fosse uma chave, né, rotacionando aqui, tá? Então, esse desenho característico é para dizer que é normal e fechado.
Em dispositivos que ele não está em português, está em inglês, ele está, né, como normalmente fechado, né, o normally close, tá? E já dando spoiler aí, que talvez seja a próxima pergunta, contatos que são normal aberto ou NA, que é o caso que ele está falando aqui, você desenha assim, ó. Aí, ó, você vem aqui, ó, ou coloca desse lado ou desse daqui, ó. Se eu rotacionar aqui, ó, o normal fechado aqui, ó. Ou normal aberto, desculpa. Que aí você vai rotacionar e fechar, né? Então ele é o normal aberto, NA, né? Em português, ou normal, né? Aberto, NO, normally open, né? Open lá do inglês. Então, o relé térmico, ele é normalmente fechado. Professor, assim, só por curiosidade, normalmente fechado, então, o contato elétrico, se você colocar um multímetro e fizer o teste de continuidade, ele vai apitar, né, para esse normal fechado. Isso mesmo. É realmente é isso que ele quer dizer. Já o normal aberto, se você colocar as pontas de prova do multímetro, ele não apita, tá? Porque ele está normalmente aberto, ou normalmente desligado, ou normalmente seccionado, tá? Então, o relé térmico, só por curiosidade, por que que ele é normal fechado? Porque na hora que você instala ele no contato auxiliar da contatora, ele já vai dar contato elétrico ali. E ele, como ele é um relé, o relé, ele tem vamos dizer assim, uma lâmina, né? Uma lâmina bimetálica. Os relés mais simples é uma lâmina bimetálica, né? Ou seja, o relé mais simples, ele tem uma lâmina bimetálica, metal um, metal 2 aqui, e aí você tem um contato metálico aqui. Com o aumento da corrente elétrica, você vai ter aumento de efeito Joule, ou seja, você vai ter um aquecimento. E geralmente um desses metais aqui, ele está num tamanho um pouco menor do que o outro. Aí o que que vai acontecer? Na hora que eles se dilatam, eles vão se dilatar, né, com comprimentos diferentes. E esse menor, né, esse menor que está aqui embaixo, ele vai dilatando e o maior dilata, ele vai fazendo assim. Aí, naturalmente, ele vem aqui, ó, e vai fechando aqui, ó. Isso que é o princípio de um relé bem básico mesmo, tá? Então, ele já tem que estar, né? Aí no caso é o contrário, né? Ele já está fechado aqui, né? Desenho errado aqui, ó, isso. Porque tem relé que dá para você programar, tá? Aí ele pode ou estar fechado ou estar aberto. Aí o azul tem que pôr do lado de fora aqui, ó. Aí ele já tá fechado, né? E aí, na hora que ele dilata, o outro dilata mais do que esse de fora aqui. E aí ele vai entortando assim, ó. Ele sai do contato elétrico. Aí na hora que ele resfria, ele contrai o metal e ele volta e é conectado. É isso que acontece no relé térmico. O calor, né, vai ser muito alto aí, ele vai contrair, ele vai abrir, tá? Então, é normal fechado, tá? Relé térmico. Ao próximo aí, ó. Qual o terceiro dispositivo? O terceiro é uma botoeira, né? Ou pulsador, ó, tá vendo aqui, ó. É uma botoeira ou pulsador. Tá vendo o número que tá nela aqui, ó? Esse número aqui, ó.
é característica do normal fechado. Os contatos, eles terminam por um e 2, respectiva borne superior, borne inferior, tá? Então, uma botoeira pulsador normal aberta e ela tá com a tag de S0 aqui, é o SO, né? Então, é essa daqui, ó, normal aberto. Ou normal fechado, desculpa. Ah, eu tô pondo aqui, o trem tá pintando ali. Então, é esse daqui, ó. Normal fechado, pulsador normal fechado S0. Porque ele tá, ó, tá fechadinho aqui, ó, e termina por um e 2, tá? Qual a função desse terceiro dispositivo, né? Ao ser acionado, ele vai desligar o circuito. Vamos ver o que que fala aqui, ó. Ao energizar a bobina, não. Ao ser acionado, é sempre ao ser acionado. Então, ou é a alternativa B ou é a D. Ao ser acionado, o contato desenergiza a bobina do K1. É isso mesmo. Vamos ver o outro? Ao ser acionado, o contato energiza a bobina. Aqui, ó, eu já energizei aqui. Vou só para mostrar para vocês aqui, ó. Vou acionar ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Não aconteceu nada. Por que que não aconteceu? Porque ele desliga. Tá? Eu vou acionar o motor aqui, ó, no S1 aqui, ó, no contato normal aberto. O motor agora tá girando, ó. Aí quando você vem aqui, ó, clica nele, tá vendo que o motor desligou? Então ele desliga ou desenergiza, né? Ó, ao ser acionado, o contato desenergiza a bobina do K1. Pessoal, e lembrando, viu, eu estou fazendo aqui, né, eu tô analisando, né, uma coisa por exemplo, eu fornecer a resposta para você. Outra coisa é eu analisar para você, e você ver como é que funciona, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. E outra, esse formulário aqui, na hora que você abrir, por exemplo, a Patrícia ia abrir, pode ser que o correto ele vai estar no A, ou no C, ou no D, viu? Se eu fechar esse questionário aqui e reiniciar ele, ele vai vir de outra forma, tá? Então não é porque não, eu tô com preguiça, eu vou responder, o professor falou que é a letra B. Não cai nessa não, viu? Pode ser que a resposta foque na resposta correta. Ao ser acionado, o contato desenergiza a bobina K1, né? Que é essa bobina aqui eu chamo ela de KM1, né? Ela é a K1 aqui. Próximo. Quais os números finais que representam um contato normal fechado? Ó? Eu tinha até da spoiler, o um e o 2, tá? Tá vendo? Ó? 1 e 2, com desenho do normal fechado. Vamos pro próximo. Qual o quarto dispositivo? Aí você conta um, dois, três, quatro. É a botoeira ou pulsador, normal aberta. E detalhe, está vendo que tem dois números aqui, ó? Tem o 3, ela sempre termina por 3 e 4. Normal aberto, né? O diagrama dele termina por 3 e 4, tá? Professor, mas eu tô vendo que isso aqui é porque ele é um pulsador, tá vendo? Quando é um pulsador, ele tem esse formato aqui, ó, que parece um botão, que realmente ele é um botão, tá? E eles têm um retorno por mola, eles têm uma, se você abrir o invólucro dele, tanto aí ele tem os dois contatos. Ele tem dois bornes com normal aberto, né? Com final 3 e 4, e dois bornes com final um e 2 que é o normal fechado. Às vezes ele vai estar escrito NA ou NO em vez do número aí, tá?
NA ou NF, né? Ou NC e N0, né? NO. Então, quarto dispositivo, ó, de cima para baixo, é a botoeira, tá? Normal aberta. Ah, eu toda hora esqueço aqui, eu tava era desenhando em cima da resposta aqui. Vamos pro próximo aqui. Qual a principal função desse quarto, né? Que é a botoeira. A gente viu agora há pouco, né? Porque para falar do de desligar, a gente tem que mostrar ele ligando, ó. Então, o motor aqui, a simulação está rodando, né? O disjuntor de potência e o disjuntor de comando estão ligados, né? Então, se eu aperto o quarto dispositivo normal aberto aqui, ó, viu que ele ligou o motor, tá? Então, a função dele é ligar, ó. Ao ser acionado, o contato energiza a bobina K1. Verdade, vamos ver o outro. Ao ser acionado, o contato desenergiza. Não, ele energiza. E não sei se você notou, ó, vou desligar de novo, ó, vou ligar agora, ó. Tá vendo que na hora que você aciona aqui, o contato auxiliar que termina com 3 e com 4 ele fecha? É porque a contatora, ela é utilizada aqui, aí você faz um jump entre o 3 e o 4 dela no contato auxiliar, justamente para você criar o chamado selo. Esse selo ele vai permitir que a botoeira com normal aberto, ela ligue o equipamento e não desligue igual o outro aqui. Só que para eu ligar, né? Para desligar é mais fácil, né? Mas para ligar, eu tenho que fazer esse selo, eu tenho que bypassar. Por quê? Porque ela tem um retorno por mola. Então, o toeira com retorno por mola. Vê se tem algum desenho aqui. Ó, toda botoeira ela tem um retorno por mola. Queria que ele mostrasse os detalhes. Tá vendo esses blocozinhos aqui, ó? Ele não mostra. Pena que eu não tenho uma aqui agora aqui para abrir para mostrar para vocês. Ela tem uma molinha aqui, tá? Tá vendo esse diagrama? Isso aqui vai ser a próxima matéria aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o desenho de uma mola aqui. Então ela tem uma mola. Na hora que eu aperto aqui, ó, aí na hora que eu solto a mola, né? A mola é carregada, aí na hora que eu solto a mola, como ela acumulou energia elástica, né? Ela retorna essa energia para trás. Professor, por que que na indústria a gente não usa um interruptor normal? Eu expliquei na aula passada. A gente não usa o interruptor normal porque existe a corrente de partida, né? E a corrente de partida ela chega a 8 vezes a corrente nominal no transitório, tá? Então, o relé não, o contato metálico de um interruptor, ele é muito fraco. O metal dele não suporta essa corrente elétrica. Por isso que a gente utiliza o contator, né? Aqui tem um esquemático do contator aqui, ó. Toda essa parte aqui é uma armadura metálica. Ele parece um transformador. Inclusive, ele tem uma mola dentro dele aqui. Na hora que você fecha, na hora que você liga o motor,
ele fecha como se fosse um transformador mesmo. A energia magnética dele, né, a relutância que chamam, né, a relutância magnética que tem nele, ela força as metades do contator, porque o contator se você for ver a construção dele, é idêntico ao de um transformador, né? Aí esse transformador ele fecha, né? Por, é, por relutância, né? A relutância ali vai criar um campo eletromagnético e ele fecha. Na hora que você desliga, ele perde o contato com o campo eletromagnético e ele ainda é ajudado por essa mola, né? Na hora que eu desenergizo, aí a mola ela força o- os lados aqui do contator, né, se separar e desligar o motor, né? Então, um dos motivos é porque a armadura metálica dele suporta maior corrente. E outro motivo é eu poder fazer automação, né? A chamada automação burra. Tem dois tipos. Esse burra é porque nós do meio aqui, o pessoal da automação não gosta muito, não. Mas por que que eu chamo de automação burra? Porque ela não é uma automação, ele não é um autômato. Lá na computação, a gente estuda autômatos finitos, né? Então, esses autômatos aí, eles não são autômatos propriamente dito. São algoritmos que imitam, né? Igual a inteligência artificial. Ela não tem nada de inteligência, muito menos artificial. Ela está longe. Ela está longe de ser inteligência artificial. É probabilidade, é pura probabilidade. Então, a equipe de marketing lá que vende a inteligência artificial, sabe qual que é o nome lá? Acho que é por cálculo por matriz de multivariáveis, né? É um nome esquisito, né? Matrizes de multivariáveis é um nome paia. Agora você falar OpenAI, inteligência artificial, o povo fica doido. Por isso que vende igual água, tá? Mas é matrizes por multivariáveis ou multidimensões. Então não tem nada a ver. Aí essa automação burra, eu preciso dessa mola aqui, preciso fazer essa ligação aqui, o selo, é uma espécie de automação, essa automação burra, tem dois tipos, tem ela por malha aberta e tem por malha fechada. A malha aberta, ela funciona sozinha, automaticamente, entre aspas. Então, você faz ali a programação, faz os selos, faz o intertravamento ali do motor, né? E aí você consegue automatizar meio que sem ter um operador ali, mas ele não é automático de verdade. É um processo eletromecânico ali que você vai fazendo as ligações. E tem o por malha fechada. O malha fechada ele é por feedback, o pessoal chama de forward feedback, né? Aí esse feedback você utiliza um sensor, aí o sensor ele vai, por exemplo, vai mostrar que é uma chave fim de curso, né? Ele mostra que o produto chegou ao final da esteira, ele não cai, não é porque tem o exterminador do futuro lá não deixando aquele produto cair da esteira. Não é o Arnold Schwarzenegger que está ali não deixando o produto cair. É simplesmente porque ele é uma malha fechada e ele tem um feedback, né? Ele tem um sensor ali e aquele sensor ele percebeu que o produto chegou no final da esteira, então ele faz com que a esteira pare, tá? Então por isso que a gente chama automação burra. Você não tem nenhum algoritmo, você não tem nada ali, mas você tem os sensores todos projetados, sensor elétrico, sensor mecânico, ultrassônico, até hidráulico, a gente vai ver na próxima OC aí, né? Ele dá essa ilusão de que tudo é automático. Então, o quarto aqui, ó, ele tem essa característica, ele vai ter esse retorno por mola. Então, ao ser acionado,
ele energiza, né? Ele energiza a bobina do K1. Aí, todo número terminado em 3 e 4, eu já tinha feito no spoiler aqui, ó. Indica o quê? Indica que é um contato normal aberto. Por que que ele fala terminado por 4? Tá vendo que a botoeira aqui, ela termina por 3 e 4 e ela está no modo normal aberto, tá? Você está vendo que o contato auxiliar do contator aqui também termina por 3 e 4. Professor, por que que ele começa com 1, né? 13 e 14? É porque ele está querendo dizer que é o primeiro contato auxiliar e o 3 e o 4 é para dizer que o 3 é o normal aberto do borne superior e o 4 normal aberto do borne inferior do contator. Cadê a foto do contator, ó? Então, ó, borne superior do contato auxiliar, esse aqui seria o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. E aí você pode, dependendo do tipo de malha que você vai fazer, malha aberta, malha fechada ali, você vai acoplando vários ali, tem até, tá vendo essa frestazinha aqui, ó, tem alguns modelos que você tem o chamado selo mecânico. Esse selo mecânico ele interliga um contator com o outro, tá? Inclusive, ele é metálico para passar energia por ele, né? Lembra lá, Caverna do Dragão? O que que o mestre dos magos falou? O destino de um é partilhado por todos, né? Você conecta o metal de um com o metal do outro. Quando você dá o comando para um, por eles estarem ligados eletricamente, todos vão ser comandados como se fosse apenas um contator, tá? Vocês não entenderam a referência, não, né? É porque é um desenho muito antigo. 3 e 4, né? Um contato normalmente aberto. Tá vendo que ele tá aqui, ó, contato comum, contato com, né? Esse comum aqui, foi até coincidência eu ter falado aqui, o travamento aí, né? Não é o intertravamento, não, o travamento, o acoplamento mecânico e o elétrico, ele você chama ele de comum. Igual lá no multímetro. No multímetro não tem, você não tem lá no multímetro dois ou três borne, né? Dependendo do modelo, né? Aí sempre tem um que é o com, né? É o comum, é porque ele interliga com outros, né? Por isso que eu falei que o Borne, o selo mecânico lá, né? Ele interliga mecanicamente e eletricamente. Aí, se eu não me falha a memória, o com ele é negativo, né? Que é o preto, a coloração preta, e o polo positivo, né? Por exemplo, aí geralmente tem dois aqui, né? Porque o um é o positivo para você aferir tensão e o outro é para você aferir corrente, por exemplo, tá? E ambos se comunicam com o comum aqui, com o negativo, tá? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Então, o 3 e 4, né? Normal aberto, né? Contato, cadê o normal aberto? Aberto. Normal aberto foi bom, né? Qual o quinto dispositivo? Lembra? Um, dois, três, quatro. O quinto é o quê? É a bobina com seu contato auxiliar, né? A bobina e o, o que que tem em volta da bobina? A contatora, né? A K1 aqui, ó. Tá vendo? Que inclusive eles colocam o mesmo nome aqui porque é um equipamento só, tá? Eu acho que já está terminando, ó. Já estamos na décima. Eu vou vou passar um pouco do horário aqui, tá, pessoal? Que é a outra turma que eu tinha agora, eu fiz uma troca com outro professor, daí eu não vou mais ministrar para essa turma lá. Por isso que o professor, numa hora dessa, deve estar dando aula para eles lá, né? Aí eu vou colocar uma outra turma nesse horário. Então,
Hoje, esse segundo horário está vago, aí eu vou aproveitar para a gente estender um pouco mais, para a gente finalizar nossa análise aqui, tá? Então, o que são A1 e A2? São os contatos, né, dos bornes do A1 e o A2. No esquema de comando, que é esse daqui, né, que é o que está aqui, o tarefa, ele significa o superior e o inferior. Mas se a gente for olhar na prática, o contator, deixa eu voltar aqui, contator. Na prática, é, a contatora aqui, ó, tem a parte de baixo que você liga aqui no relé térmico, ela aqui, ó. Geralmente você liga o relé térmico aqui embaixo e, é, e na parte de cima dele você já vem com a fiação, né, direto ou barramento, né, direto do disjuntor ou do fusível, né? Aqui está um fusível. Mas geralmente, né, vamos dizer, isso daqui é porque foi um desenho tirado de material didático do Senai aqui, tá? Mas vamos dizer assim, vida real, né? Como diz um professor nosso aqui, o professor Alan, né? O chão de fábrica, né? A vida real, a vida como ela é, né? É o disjuntor e provavelmente, se é motor, é um disjuntor motor, tá? É um disjuntor especial, né, de curva C, especial para acionamento de motores, tá? Então são os contatos, né, que energiza a bobina do contator, isso mesmo. Tá vendo? Ele até meio que manda um KO aqui, porque assim, ó, esse contato auxiliar do contator é essa parte aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui da frente? Ó, esse daqui tá melhor ainda, ó, que ele tá mostrando o contator de frente. Você tá vendo que tem essa partezinha da frente e tem essa partezinha de baixo. Aqui são os contatos auxiliares, tá? Que aí eu vou fazer o selo por aqui, ó. Aqui eu vou fazer esse bypass aqui no selo. E nesses aqui de cima são os contatos de potência da contatora, né? Eu esqueci de enfatizar isso, tá? Aqui, ó, essa foto aqui tá perfeita, ó, porque ela mostra o auxiliar aqui embaixo, em alto relevo aqui, né? E em baixo relevo o de potência. Ele não chamou nem de potência, ele chamou de energização, né? Que no final das contas é o de potência. E o auxiliar, que é esse da frente aqui, é o de comando, tá? Porque tem alguns modelos, ó, tá vendo esse modelo aqui, ó? Ele é bem escondidinho aqui. Esse daqui é só contato auxiliar, tá vendo? Inclusive tem modelos, você pega essa parte da frente e encaixa ele aqui, ó, no contator aqui, ó. Vamos supor, tem um modelo que ele só tem a parte de energia aqui, aí você vem um blocozinho e conecta ele mecanicamente. Aí ele é como se fosse uma gaveta, assim. Ele tem um trilho aqui, aí você pá, conecta aqui de lado aqui, ó. Tem que ser ou de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo do modelo. Então, contato de energização ou contato de potência. Auxiliar não, viu? Auxiliar vai ser para o comando. O de energização é o de potência. Vamos para o próximo aqui. Após energizar a bobina do contator 1, que contato garante o pleno funcionamento? Lembra que eu falei? Por ela ter um retorno por mola, né? Ó, tá vendo? Na hora que eu energizo aqui, ó, tá vendo que o pulsador ele volta, né? Porque ele tem uma mola aqui, né? Ele tem uma mola aqui não deixando, ó, a mola acumula energia, energia elástica, né? E aí, na hora que você solta, ela volta a parte do pulsador. E o que que vai manter é o chamado de selo elétrico, né? Pode ser um selo mecânico, mas geralmente eles chamam só de selo, genericamente de selo, tá? Então é o selo através do contato auxiliar, ó, nesse caso,
do primeiro contato auxiliar. Aqui está representando, isso aqui é o motor trifásico, tá? Então eu tenho um jump no primeiro contato auxiliar aqui, então seria 13 e 14, né? O 1 quer dizer que é o primeiro, o 3 e o 4, que é normal aberto. E você está vendo, na hora que energiza, ele fecha, tá? Por conta, lembra que eu falei? A relutância ali, o campo magnético vai forçar ele ficar fechado. Na hora que eu desligo, ó, acabou o campo magnético e a mola ela consegue vencer o campo magnético, tá? O que mantém o selo fechado aqui é a energização, né? O campo magnético aqui que passa, né? E aí ele faz esse bypass ou desvio. E contato, né? É o 13 e o 14, né? O 1 e o 2, que é o primeiro, né? Da fase A, por exemplo. Aí o 23 e o 24 é o segundo da fase B, né? E o 33 e o 34 vai ser o da fase C, né? Que é o terceiro contato auxiliar, tá? Aí, genericamente aqui, ó, para efeito de simulação, você só coloca um contato auxiliar, tá? Que aí ele foi programado aqui, né, para funcionar como se fosse os três. Mas na hora que você está lá no presencial montando, você faz o selo em todos, tá bom? Qual o sexto dispositivo? Ó, de cima para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, os dois aqui, né? Seis. O 6 novamente, é um fusível, né? Só que é o fusível F2, tá? Tá acabando. Aí, ó. Analise as imagens abaixo e identifique os nomes dos dispositivos, né? Isso aqui, ó, são as botoeiras, né? O 4 aqui, ó, é o botão. Geralmente a gente põe o verde para ligar e o vermelho para desligar, tá? Então, 4 é o botão. Vamos ver quem que é o 1 aqui, ó, o fusível. E aqui, ó a pegadinha, né? Ó, o Sérgio Malandro vai sair da tela aí, ó. E aí, ó. Fuzis. Fuzil é de atirar, viu? Pelo amor de Deus, Jorge Mateus, não vai me colocar o fuzil aí, não, né? Isso aqui não é aula de tiro, não. Fusível. Então, o um é o fusível. Então, por eliminação, é o primeiro. Mas vamos ver aqui, ó. O 2 é o contador. A gente viu a carinha dele aqui, ó. O 3, tá vendo, ó? Ele tá acoplado embaixo do... E é do de potência, viu? Esqueci de enfatizar isso, tá? Cadê? Contador e aqui... Ah, eu coloquei duas vezes. Deixa eu pôr aqui relé térmico. Deixa eu pegar aqui um... E ele tá, vou pegar esse modelo aqui, ó, que ele tá mostrando aqui, ó, tá vendo que tem um espação aqui? Lembra que eu falei que no, na contadora lá, ó, tem a parte, deixa eu pegar aquela imagem boa aqui, e sumiu. Ah, não, mas aqui, ó, tá vendo? Ó, tem aqui a parte de contato auxiliar e aqui tem a parte de potência, onde você coloca as fases aqui, tá? Então, o relé térmico, você vai pôr aonde? Você vai pôr aonde passa a fase, né? Onde passa a corrente elétrica, que você vai interligar depois, né, para o motor, tá? Então, o 3, né, realmente, o 3 é o relé térmico, o 5 é o motor, né, o 4, né, vamos para o 4 aqui. Agora sim, botoeira, né, e o 5 é o motor elétrico aí. Então, é a letra A, tá? Esse aqui foi simples, é por eliminação. Agora, esses últimos aqui são um pouquinho canseira, mas dá para a gente fazer análise aqui, ó. Ó, na aula presencial você pode, né, você teve a oportunidade de se familiarizar, né, e reconhecer os dispositivos pertencentes ao painel elétrico do motor, né, de indução industrial.
O motor de indução é chamado de motor universal, né? Ah, professor, antes ele era transformador, agora ele é universal? Não, para de para de ficar viajando na maionese. Ele é universal porque qualquer alimentação elétrica, até uma alimentação que você não consegue torque suficiente, esse motor já funciona. Por exemplo, aqueles motorzinho pequeno que você compra lá na 68, tá? Para você fazer os seus projetos aí, né? Ele é um motor de indução, é chamado universal. Existem os motores, os chamados aí de os assíncrono, você precisa de uma ligação especial, você precisa fazer a excitação do campo magnético, né? Você precisa literalmente, né, fazer com que esse campo magnético ele se eleve para o motor da partida, né? Ele não é assim, né? Deixa eu fazer uma analogia aqui. Ele não é você ligou, ele funcionou igual o motor de indução, não. Ele precisa, né, de um reforço ali no campo magnético, né, de excitação dele. É... Beleza. Com base nos conhecimentos dessa aula, responda as questões. Qual das imagens representa o fechamento em triângulo? Lembra lá em triângulo? Quer ver? Deixa eu pegar uma norma aqui, só para você se refrescar sua mente aí. Deixa eu, deixa eu apagar aqui o. Quer ver? Ó? Eu vou lá numa sala. Eu acho que está aqui no projeto do CEP. Quero pegar uma norma aqui. Ah, já sei onde que eu vou achar aqui. Vou pegar nas normas antigas aí da CELG, que elas têm uns desenhos muito bons. Ó, vou pegar esse aqui que ainda era da Enel. Vou pegar de um transformador, que é uma subestação, ó. Ó, tá vendo esse desenho aqui, ó? Tem esse motor, ou essa subestação aqui, né? Um transformador trifásico. Ele tá vindo lá da rede de média tensão do 13,8, vem aqui para a bucha de média tensão, converte, né, para monofásico 220 aqui, né, para cada fase. E daí, ó, vem pro cliente, né, aqui para medição que fica aqui embaixo, e depois ele vai para o quadro de distribuição lá do cliente, tá? Aí quando você tem um transformador próprio, quer dizer que você é uma indústria, você tem um contrato de demanda. Calma que a gente vai ver isso mais para frente, mas eu precisava falar isso. Daí no diagrama aqui, ó, todo diagrama de subestação, você vê esse desenho aqui, ó. Isso aqui é a chave fusível que fica lá aqui no. Aqui ela não está desenhada, não, mas deveria ter uma chave fusível aqui, ó, que aí ela serve de proteção, tá? E serve também para você desconectar, abrir essa chave aqui, para você poder dar manutenção ou até trocar esse transformador ou fazer qualquer coisa na instalação elétrica, tá? No lado da média tensão. Então, até aqui na bucha de média do 13,8, ele está ligado em triângulo. Opa, triângulo é a medida, é a ligação que ele deu aqui. Note que esse triângulo aqui, ó, eles estão ligados, é porque assim, ó, aqui na bucha de média tensão aqui do transformador, deixa eu diminuir aqui que aí vai ficar mais fácil. Na bucha de média aqui, você vai ter as fases, né? Aí aqui geralmente vai estar escrito assim, H1, H2 e H3, que é a média tensão, né? Que seria a fase A, B e C da média tensão, beleza?
E quando eles estão ligados em triângulo, o que que isso quer dizer? Quer dizer que se você, essas cargas aqui, elas estão apenas transportando energia. Você não vai ligar, sei lá, eu vou fazer um jump aqui para ligar o meu liquidificador ou ligar a minha betoneira, igual eu já vi muita obra fazendo, né? Primeiro, eles não fazem aqui, eles fazem no cabo de baixa tensão. Se fizer isso daqui, cidadão não consegue nem colocar, fazer aquele espécie de cabo de guarda-chuva no fio para ele pegar energia. Ele vai ser sapecado aí na hora. Essa tensão aqui, né? Para cada fase, ele tem na casa de 7.965 volts. E essa rede aqui é a rede compacta. Esse cabo que está aqui, ó, o que chega até aqui, ele está protegido. Então, ele nem dá conta de fazer isso. Ele só daria conta desse jump aqui até a bucha, onde tem naturalmente uma chave fusível aqui. Geralmente, eles colocam a chave fusível aqui. Então, aqui ele está em triângulo porque eu tenho apenas as três fases. Já no lado de baixa tensão, aí você vai ter lá X0, que é o neutro, tá? Você vai ter o X1, X2 e X3. Cada um, né? X1 é A, X2 é a fase B e X3 é a fase C da baixa tensão, né? Cada um tem 220 volts, ok? E ele está numa outra ligação que é chamada estrela. A ligação estrela é porque você pode ligar cada fase individualmente, tá? Individualmente, mas você tem que ligar em relação a outro cabo. Qual outro cabo? É o neutro. Só que esse neutro ele vai estar aterrado. Por isso que tem esse símbolo aqui, ó, de aterramento, ó. Aqui, ó. Então você vai ter fase A, B e C, tá? Aí, para você ligar seu liquidificador, por exemplo, você vai ligar entre a fase A, já que ele geralmente é monofásico, né? Você vai ligar entre a fase A e o neutro, que ele está aterrado. O neutro, ele sai no encontro das três bobinas aqui e ele é ligado no cabo, na cordoária de terra. E esse fio desce aqui, esse cabo desce aqui, ó, e vai compor essa malha de aterramento que está aqui, ó, tá vendo? Ele é ligado nessa malha de aterramento aqui, o neutro, tá? Isso é necessário, viu? Para que você tenha circuitos de baixa tensão monofásico, ou eu posso ligar eles trifásico, né, em triângulo, que é tensão de linha, né, em cada um deles. Aí o triângulo, o que que você vai fazer? O triângulo aqui, ó, você vai curto-circuitar uma com a outra. Então, a fase A, né? Aqui vamos supor que aqui é a B, né? E aqui é a C. Então, o A vai estar ligado com o B vai estar ligado com o C e o C com o A. Aqui, ó, vamos pegar a alternativa essa daqui que tá errada. Tá vendo que e e as bobinas estão aqui, ó. Só para você entender o desenho aqui, ó. As bobinas estão aqui, ó. Então, para eu ligar em triângulo, eu tenho que interligar, né, o borne aqui superior da bobina do A, né? Aqui estão chamando de RST, né? Então é R, S, né? S e T, tá? Isso aqui é uma outra nomenclatura, tá? Então aqui, ó, ela tá em estrela, ó, tá vendo? Ela tá em estrela, curto-circuitada uma, e os três livres aqui, ó, que você pode ligar tanto a fase a R com a S, ou a R com o encontro delas, que seria o neutro aterrado, tá? Então essa daqui não é. Essa daqui, ó, tem um desenhozinho em triângulo, mas na verdade, uma fase aqui, ela tá totalmente curto-circuitada, e na verdade, se eu fosse ligar aqui, eu conseguiria só ligar a fase R com a T, e essa daqui, a energia ia bypassar ela. A energia ia ficar circulando aqui, ó. E aqui é como, ó,
Se eu fosse redesenhar esse ponto aqui, ó, ele seria assim, ó, R. Esse triângulo aqui, ó, na verdade, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. R, T. Isso daqui, ó, ele criou um nó. Vamos chamar esse aqui, ó, de nó S. Então, eu acabei de matar essa bobina aqui. Essa bobina, ela vai queimar, é, professor? Não, ela não vai queimar, não. Mas o cabo que eu estou interligando aqui, ele vai sapecar, viu? E ele vai, como dizia lá o Marcelo Revende, né? Sapeca e ai, ai. Ele vai arrebentar aqui, ó. Ele vai curto-circuitar. Então, eu acabei de criar um nó aqui, ó. Aqui eu estou só interligando as bobinas aqui, ó. Se eu ligar essa com essa aqui, por exemplo, eu vou ter uma tensão gigantesca aqui, porque eu vou ter três bobinas em série. Eu vou ter, sei lá, deixa eu ver, 220, 440. Teria que fazer o cálculo aqui para ver quanto que essas voltas aqui, né? É porque eu não sei de cabeça quantas voltas que tem 127, 220 aqui, mas eu teria muito mais que 220, acho que ultrapassaria 440 volts aqui, com certeza. Deixa eu ver, 220. Rapaz, acho que eu teria o equivalente à fase trifásica. Tô chutando aqui, né? Pensando por analogia, eu teria em uma fase, se eu ligasse isso aqui tudo em série, eu teria 660 volts aqui. Então, o triângulo só pode ser essa daqui, ó. Eu tô interligando, ó, o R, não, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? O R com o Borne aqui, ó, o R com o T, RT, S com R, ó, S com R e T com S. Então, é essa daqui, ó. O Pro tá acabando, tem 18, né? Agora é estrela, ó. Estrela eu tinha acabado de fazer, ó. Estrela, o segredo é você curto-circuitar um dos bornes. Eu poderia curto-circuitar tanto aqui embaixo quanto aqui em cima e colocar as fases do outro lado da bobina. Esse daqui tá em triângulo. Esse daqui, ó, na verdade, ó, isso aqui eu curto-circuitei tudo. É como se eu ligasse nas três fases aqui, um pedaço de fio aqui, ó, na R, na S e na T. Na verdade, isso aqui vai dar um pipoco, né? O fio vai pá, rebentar aqui. E aqui tá do mesmo jeito, ó, tá em série. Eu acredito que vai dar uns 300, 660 aí. É porque tem uma configuração da 440, eu não me lembro qual que é porque chamam de, mas isso aqui não é zigue-zague não. Zigue-zague eu teria, por exemplo, essa ligação estrela aqui, ó, só que duas bobinas aqui assim. Aí chamam de zigue-zague. Isso aqui não seria, daria uma tensão monstra aí. Então, é essa daqui, ó, estrela é essa. E aqui eu tiraria o neutro aterrado aqui. Que na verdade, pessoal, o neutro ele é o terra, viu? O neutro é igual o Superman lá, né? O Superman, quando chama Clark Kent, ele é o neutro. Agora, quando ele chama Superman, ele é o terra, tá? Mesma coisa. Qual das imagens abaixo representa o fechamento em estrela e sinaliza corretamente quais os terminais estão correspondentes na RST, tá? Em estrela, a gente sabe que é, né? Aqui, ó. Eu posso utilizar
Aí lembra do nó do meio aqui, do nó principal, ó. Isso aqui pode ser a fase R, se eu ligar aqui, né? E ligar no terra isso daqui, né? Para fazer uma fase. Então aqui eu posso fazer uma fase, a R. Aqui em relação a esse ponto eu posso fazer a fase. É porque se eu ligar isso daqui no terra, porque essa corrente ela vai vir aqui, ó, e vai circular aqui pro neutro, né? Só que quando ela chega aqui, ela não pode ir nem para ela mesma aqui para a fase T, né? Porque aí não tem diferença de potencial. E nem ela não vai nem pro S nem pro R, que ela vai. Aí porque você aterra ele, você aterrando, aí como não é uma bobina aqui, né? Você aterrando, você tem uma resistência bem próxima do valor zero aí, né? Aí você vai desviar toda a corrente de fase para o terra aqui e você vai garantir que esse potencial aqui do meio ele seja potencial zero, ou seja, potencial nulo, ou potencial, melhor dizendo, potencial neutro, tá? Então, isso daqui já de cara vamos ver os outros aqui. Aqui é em triângulo, tá? Esse daqui seria zigue-zague, ó, só que ele curto-circuitou. Na verdade, eu não teria conversão nenhuma de energia aqui, na verdade. Eu passaria de 13,8 para 13,8, por exemplo, né? Porque o transformador, ele transforma, né, o 13,8 para a nossa rede aqui de baixa tensão, né, o monofásico 220. Então, na verdade, ele nem converteria, que não passaria pela bobina e ele não faria o processo de transformação da energia. Na verdade, tanto nos bornes H aqui no borne X, né, eu teria a mesma tensão e eu teria a tensão da média. Isso seria gravíssimo. Aqui do mesmo jeito, ó. Quando eu ligo esse fio aqui, ó, eu não permito que corrente nem potencial elétrico passe pelas bobinas. Então, eu literalmente curto-circuitei. Então é aqui mesmo. Aí, ó, essa é a última tarefa, né? Ó, é o último item. É esse item aqui, ó, do triângulo. Ou de estrela, desculpa. Aí você vai vir aqui, ó, e finalizar. Não faça isso daqui. Ah, não, agora eu vou sair da minha plataforma, já terminei a tarefa. Não. Você só termina, né? Como diria o poeta aí, você só termina quando acaba. Meu Deus, ô doutor óbvio, né? É óbvio, né, professor? Só termina quando acaba. Como é que você acaba aqui? Apertando no finalizar tentativa. Ah, agora eu posso sair da plataforma? Não, calma, você parece ser menino de 8 meses. Aqui, ó, menino de 7 meses, melhor ainda. Tá vendo, ó? Mostra o ranking, né? Mostra o ranking de todas as suas respostas como salva, tá? Só que aqui você não finalizou a tarefa. Para você finalizar, você tem que colocar aqui, ó. Você tem que apertar aqui. Eu não vou apertar porque senão eu vou mandar a tarefa para eu mesmo aqui, né? Então, é enviar tudo e terminar. Quando você clica aqui, ele vai falar: ok, sua tarefa está finalizada. Aí agora você, apressado, pode sair da plataforma ou pode aproveitar e fazer mais atividades. Que tal, né? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.